Oi, meu nome é Gabriel Barbosa, eu sou aluno do curso de Engenharia de Software e hoje eu vou apresentar um resumo das unidades 1 e 2 da disciplina de Segurança da Informação. Bom, eu selecionei 4 videoaulas para abordar os conceitos essenciais de segurança da informação e do direito cibernético. Começando pela unidade 1, eu vou falar um pouco sobre os fundamentos da segurança da informação. Que, assim, para garantir a segurança da informação, a gente tem 5 princípios principais, né? O primeiro desses princípios é a confidencialidade, que restringe o acesso de indivíduos não autorizados. O que seria isso? É garantir que somente quem tem autorização tem acesso às informações. Outro princípio é o de integridade, que assegura que uma informação não foi alterada nem indevidamente no caminho até o receptor. Além desses dois conceitos, desses dois princípios, a gente tem o de disponibilidade, que garante que o sistema funcione quando requisitado. A autenticidade, que comprova a identidade do emissor daquela mensagem, e o de não repúdio, que faz com que uma pessoa não possa negar, né, uma ação, uma mensagem que ela enviou. Bom, para aprofundar um pouquinho mais nesses 5 conceitos, nesses 5 pilares, na aula sobre os pilares da segurança, foi colocado, né, como que a gente utiliza desses princípios na prática. Então, utilizando da sigla DICA, fica aí a dica de como utilizar esses princípios de segurança da informação. Bom, a disponibilidade é um exemplo de como a gente pode manter a disponibilidade por no breaks ou backups. O que seria isso? Toda vez que um usuário requisitar algum tipo de informação, eu preciso disponibilizar isso. Então, a garantia é que se eu tiver alguma variação de eletricidade ou que eu perca a eletricidade, o que o no-break vai fazer é garantir que o sistema fique no ar, dando disponibilidade da informação. Ou se por acaso eu venha perder algum tipo de dado, que o backup também a gente possa consultar e garante essa disponibilidade de informação para o usuário. O segundo conceito aqui é o de integridade, e um dos princípios que a gente pode falar sobre integridade por exemplo, a de assinatura digital, que comprova que um documento veio do emissor mesmo. O emissor tem uma assinatura digital e eu consigo comprovar a autenticidade daquele tipo de documento. E isso tem um valor jurídico também. Aí a gente tem o princípio de confidencialidade, já dito antes, que é o principal mecanismo de criptografia, né, que é o que a gente tem como confidencialidade. E aqui no próximo slide eu até detalhei sobre a criptografia simétrica, né, que utiliza uma chave para codificar e descodificar os dados, e a criptografia assimétrica, que ela utiliza uma chave pública para codificar e uma privada para descodificar. Qual que é a vantagem? Na verdade, qual que é a diferença entre elas? Vantajoso só vai ser um tópico dependendo do tipo de aplicação. Mas a diferença é que essa criptografia simétrica, ela só tem uma chave única, que codifica e descodifica. Então, ela é mais rápida para descodificar uma informação, porém tem que ter um compartilhamento seguro ali das informações, por ter apenas um tipo de chave que codifica e descodifica as informações. Já a criptografia assimétrica, ela usa uma chave pública para codificar, mas ela tem uma chave privada para descodificar. E isso garante uma maior segurança, porque a chave privada só vai ter uma pessoa para poder descodificar aquele tipo de mensagem. Esse é um ponto de confidencialidade. E um dos últimos pontos é o de autenticidade, que comprova que o usuário é o usuário, vamos dizer assim. O que a gente tem hoje em dia como autenticidade? Senha, biometria, reconhecimento de verificação de 2 etapas, facial, digital, que é a biometria dita. Isso é um dos últimos pilares da segurança da informação. Bom, indo para a unidade 2,
eu selecionei a aula sobre o Marco Civil da Internet. Essa lei ela foi criada em 2014, ela foi pioneira no Brasil e determina os direitos e os deveres online. Bom, ela garante a inviolabilidade dos nossos dados e estabelece uma neutralidade da rede, proibindo que as operadoras reduzam, por exemplo, a sua internet de propósito ao tentar acessar uma plataforma qualquer. Bom, com o Marco Civil tem o uso dos cookies, né, que a gente diria que é os dados que o site vai usar ali, a coleta daqueles dados, eles passam a ter uma exigência muito maior de transparência nos termos de uso do site. Então, que é um outro ponto que o Marco Civil da Internet também trouxe como lei. E aí eu coloquei um ponto sobre o Marco Civil da Internet e a LGPD. Que o Marco Civil da Internet ele estabeleceu os direitos e deveres gerais básicos da Internet, criando uma estrutura fundamental. E a LGPD, que veio posteriormente, ela traz uma forma específica para regularizar o tratamento minucioso dos dados pessoais. E aí a LGPD vai tratar sobre o que são os dados pessoais e os dados sensíveis. É importante que o usuário deve ser explicitamente avisado sobre os cookies, que é aquelas ferramentas de navegação dos sites que pedem as informações pessoais do usuário. E para finalizar, tem um aprofundamento ali da LGPD. Ela foi criada para proteger informações de pessoas físicas e a LGPD ela dá o poder de decidir que o usuário decida sobre os seus dados. O que a gente pode chamar de autodeterminação, né? Autodeterminação informativa, que a pessoa protagoniza os seus dados e tem poder de pedir a exclusão deles, a consulta deles para a plataforma. Ela classifica, né, os nossos dados em pessoais e sensíveis, sendo que os dados sobre saúde, opinião política, raça ou vida sexual, eles são considerados como dados sensíveis, e os outros dados de RG, nome, CPF, esses dados são considerados como dados pessoais, e ela determina que as empresas só podem tratar os nossos dados mediante bases legais e também que tenha o nosso consentimento explícito. A aplicação da LGPD, então tem os três, tem uma base principal com os três pilares ali dela, que é o consentimento do usuário, o legítimo interesse, que autoriza só para finalidade corporativa. Então, vamos dizer que um site ele não pode pegar informações porque ele tem que detalhar o tipo de informação que ele vai pegar e ele vai ter que dizer para que ele vai utilizar aquele tipo de informação. Ele não pode pedir informações a esmo para o usuário. E o contrato, ele deve informar para o usuário que ele está pedindo aquela informação e que ele vai usar aquela informação para tal coisa. E a LGPD ela tem uma aplicação extraterritorial, que essa lei é aplicada para qualquer empresa nacional ou estrangeira que trate de dados de cidadãos brasileiros. Bom, para finalizar aqui eu coloquei os links das aulas assistidas, tanto da unidade 1, que foi a aula 3 sobre a segurança da informação, e a aula 4 sobre os pilares da segurança da informação. E na unidade 2 eu coloquei aqui também sobre o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi as duas leis olhadas ali na unidade 2, da aula 32 e da 39. Bom, é isso. Muito obrigado.